Boa noite a todos. Meu nome é Marcelo Nogueira. Eu vou apresentar a atividade avaliativa do primeiro módulo da disciplina de pesquisa operacional. O título é Modelagem e Otimização da Produção de Chapas de Aço com restrições de corte a laser e corte a plasma. Nesse trabalho será apresentada a situação problema, que é a contextualização, o modelo matemático, a resolução no modelo, no solver do Excel, a análise dos resultados, de sensibilidade e pós-otimização e uma breve conclusão. Situação problema, contextualização. Esta atividade foi aplicada na empresa HD Hyundai Construction Equipment, localizada no município de Itatiaia, que atua na fabricação de máquinas pesadas usadas na construção civil, como escavadeiras e carregadeiras. No processo produtivo da empresa, são cortadas chapas de aço laminadas em máquinas de corte laser e plasma, que são utilizadas na montagem das escavadeiras e carregadeiras. Aqui temos o vídeo do corte a laser. E do corte a plasma. Essas chapas são classificadas em dois tipos principais. A chapa do tipo A, de alta resistência, utilizada em componentes que exigem maior durabilidade e desempenho mecânico, e a chapa do tipo B, de uso geral, aplicada em partes de estrutura com menor exigência de resistência. Cada tipo de chapa consome 3 recursos principais, disponíveis em quantidades limitadas diariamente. No corte a laser, seriam as horas de máquina, no corte a plasma também horas de máquina e as horas de mão de obra. O estudo tem foco analisar e otimizar a produção dessas chapas, considerando o uso eficiente dos recursos de corte a laser e corte a plasma, buscando maximizar a produtividade e o aproveitamento dos materiais disponíveis. Modelo matemático do problema, a modelagem PPL. A tabela abaixo mostra o consumo de recursos por unidade de cada chapa e as disponibilidades totais diárias das máquinas e da mão de obra direta. Então, para corte a laser, na chapa A nós temos 0,5 horas e a chapa B 0,3 horas. Uma disponibilidade diária de 3 horas. No corte a plasma nós temos 0,1 hora de disponibilidade, a chapa B 0,2 e uma disponibilidade total diária de 1 hora. A mão de obra direta nós temos 0,4 de horas para a chapa A. A chapa B nós temos 0,5 horas disponíveis e a disponibilidade diária total da mão de obra de 3 horas. O lucro obtido por unidade produzida das chapas do tipo A e do tipo B, utilizadas na montagem das escavadeiras e carregadeiras, é de R$ 3.000 para as chapas do tipo A e de R$ 2.000 para as chapas do tipo B. Então, as variáveis seriam x1, chapa do tipo A, e x2, chapa do tipo B. O modelo de programação linear seria maximizar z igual a 3x1 mais 2x2, sujeito às restrições de corte a laser, de corte a plasma, da mão de obra e as restrições de não negatividade. Resolução do modelo. Usamos o Excel, nós
montamos as tabelas com as restrições de corte a laser, plasma e a mão de obra, e a função objetivo. Depois de montada a tabela no Excel, é necessário fazer o link, que é utilizado pelo solver. Então, nós fazemos um link com a função objetivo, com as restrições do problema e as variáveis. Lembrando que o nosso problema é um problema de maximização. E selecionamos também LP Simplex. Então, damos OK aqui no resolver. Aparece a janela seguinte, você dá OK. E, após esse OK, é gerado o resultado do nosso modelo pelo solver. O modelo de otimização ele mostrou-se eficiente, indicando a combinação ideal de chapas A e B e um lucro máximo de R$ 18.461,50, com o uso total das horas disponíveis. Análise dos resultados, sensibilidade e pós-otimização. O relatório de sensibilidade gerado pelo solver foi usado para analisar o comportamento e a robustez da solução ótima do modelo de produção das chapas de aço, avaliando como alterações nos lucros unitários ou nas horas disponíveis de corte. A mão de obra influencia o lucro máximo e a combinação ideal das chapas do tipo A e do tipo B. Então, vamos analisar agora a tabela das variáveis da sensibilidade. No valor final, nas células variáveis, valor final representa a quantidade ótima a produzir. Assim, deve-se fabricar 4,62 chapas A e 2,31 chapas B para maximizar o lucro. No custo reduzido, indica quanto o coeficiente de lucro precisaria aumentar ou diminuir para que uma variável que está em zero passasse a entrar na solução. Como o custo reduzido é zero em ambas, significa que as duas variáveis estão na solução ótima, ou seja, ambas são economicamente viáveis. Coeficiente objetivo é o lucro unitário de cada produto, R$ 3.000 para a chapa tipo A e R$ 2.000 para a chapa do tipo B. Permitido aumentar ou reduzir. Ele mostra o intervalo em que o lucro unitário pode variar sem mudar a combinação ótima de produção. Para a chapa A, o lucro pode subir até R$ 3.333,33, ou cair até R$ 1.600, sem alterar a solução ótima. Para a chapa B, o lucro pode aumentar até R$ 3.750 ou diminuir até R$ 1.800. Analisando as tabelas das restrições, o valor final mostra o quanto de cada recurso foi utilizado. Corte a laser, 3 horas usadas de 3 horas disponíveis, totalmente utilizado. Corte a plasma, 0,92 avos de hora de 1 hora disponível, sobra de 0,077 horas. Mão de obra, 3 horas de 3 horas disponíveis, totalmente utilizado. O preço sombra indica quanto lucro total aumentaria se o recurso fosse ampliado em uma unidade, 1 hora. O corte a laser, 5,3, cada hora adicional aumentaria o lucro em R$ 5.384,60. O corte a plasma, que é zero, não afeta o lucro, o recurso não limitante. A mão de obra direta, 0,762, cada hora extra ganharia R$ 769,20 adicionais de lucro. O preço sombra ainda nos mostra que o corte a laser é crítico, pois ele tem o maior preço sombra. Então, ele é o gargalo da nossa produção. O permitido aumentar e reduzir
mostra o intervalo de variação do recurso em que o preço sombra continua válido. O corte a laser pode aumentar até 0,75 horas ou reduzir até 0,33 horas, sem mudar os preços sombra. Corte a plasma pode aumentar indefinidamente, praticamente infinito, pois não é limitante, porém não é prático. Mão de obra direta pode aumentar até 3,143 horas ou reduzir até 2,4 horas sem mudar a solução. Ótima do problema. Conclusão. A aplicação do modelo de otimização no setor de corte, ele demonstrou a importância do uso de ferramentas analíticas para apoiar decisões produtivas. Por meio da análise de sensibilidade, foi possível compreender o impacto das limitações de recursos e identificar quais etapas do processo mais influenciam o lucro da operação. Esse estudo contribui para um planejamento mais eficiente, melhor aproveitamento da capacidade produtiva e direcionamento estratégico de investimentos em recursos críticos, promovendo maior competitividade e rentabilidade para a fábrica.